E gravando. Oi, meus queridinhos alunos. Estamos aí mais uma vez para continuar a nossa aula de geometria, né? Nosso curso de geometria. Eu sei que vocês estão cansadinhos. É a última aula. E não é só a última aula, como também é aula de matemática, né? Uma realidade triste, mas é isso, né? Eu acho que todo o sofrimento tem um quê de evolução. Tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. A gente parou em retas, né? Quer dizer, a gente teve pontos, agora a gente vai para retas. Muito bem, muito bom. Estamos aí. Pessoal, eu não mandei para vocês lista, né? De pontos. Não mandei mesmo. Mas eu mando agora junto com retas, tá? Vai dar para vocês ter bastante coisa para fazer. E são as coisas mais importantes de geometria analítica para o vestibular. Pontos, retas e circunferências que a gente ainda vai ver. Ok? Vamos lá, vamos lá. Alguém tem alguma objeção aí em dar início à aula? Sei lá, vou no banheiro, não sei, alguma coisa assim. Lembrando que vocês podem aí tirar dúvida a qualquer momento, tá? E, por favor, liga o áudio. É tão gostoso quando alguém fala assim com o áudio ligado. Eu me sinto tão só, mas tudo bem. E se não ligar o áudio também não vou conseguir responder na hora, tá? Porque eu não tô com o chat aqui aberto em outra tela. Então, bora. Chega de falar. Vamos lá. Retas. A gente viu pontos, né? Agora vamos lá para as retas. Bom, eu não vou falar para vocês o que é uma reta, né? Porque a gente já viu lá em geometria plana, né? A gente já viu tudo sobre retas, triângulos, circunferência, blá, blá, blá. Agora a gente só está pegando, né, na geometria analítica, a gente está pegando a geometria plana e traduzindo ela em álgebra, certo? É isso que a gente vai fazer na geometria analítica. Vamos ver como é que a gente encontra a equação de uma reta. Bom, vocês viram na última aula, certo? Que a gente descobriu uma formulinha lá para encontrar a área de triângulo, certo? Que era o seguinte, ó. Eu tenho um triângulo de vértices A, B e C. A área dele, a área do triângulo ABC, pode ser dada pelo módulo de um determinante. Esse determinante é XA, YA 1, XB, YB 1, XC, YC 1. Beleza? A gente pega o módulo desse determinante, em que XA, XYA, XB, YB, etc., são as coordenadas, né, dos pontos A, B e C. A gente pega o módulo desse determinante e multiplica por meio. A gente calcula a área do triângulo, né? E, bom, outra coisa que a gente viu é que se por acaso esse determinante desse zero, isso significa que a área do nosso triângulo é zero. E quando que a área do triângulo é zero? Quando esse ponto A, por exemplo, se aproximar tanto do segmento BC que ele coincide aqui com o segmento BC. Nesse caso, a gente vai ter um triângulo de área zero, que é uma reta. Né? Que é uma reta. Então, esse caso em que esse determinante dá zero, é o caso em que nossos três pontos vão ser colineares. Ok? Então, o meu triângulo se degenerou em uma reta. Ok? Como que a gente pode encontrar a equação geral de uma reta? A gente pode ter dois pontos, né? Porque para ter uma reta, basta ter dois pontos, tá? E a partir desses dois pontos, a gente vai inferir a localização de um terceiro. Ok? Esse terceiro ponto vai ser um ponto qualquer da reta. Ok? Vai ser um ponto qualquer dos infinitos pontos que a reta contém. Certo? Então, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho uma reta, né? Inicialmente, eu não sei qual é a equação da reta, mas eu tenho dois pontos dela. Tem o ponto A e o ponto B. Esses pontos são dados. Ok? O enunciado vai te dar esses pontos. Como que eu posso fazer para encontrar a equação da reta? A equação da reta é uma equação em que eu encontro todos os pontos da reta, certo? Então, eu vou pegar um terceiro ponto aqui qualquer, um ponto P, que ele vai ter coordenadas x, y. Ele é um ponto aleatório da reta. Como é que eu faço para encontrar a equação da reta? Basta eu considerar aqui o A e o B. E esse terceiro ponto são colineares. Se eles forem colineares, então quer dizer que esse terceiro ponto está sobre a mesma reta que a B.
Então, é isso que a gente faz, ó. Exemplo. Seja o A 1, 0 e o B 2, 1, a gente vai colocar no determinante, ó, XA, YA, 1, XB, YB, 1, e o nosso terceiro ponto, XY, 1. Esse determinante tem que dar 0 para que eles sejam colineares, ou seja, para que eles formem uma reta. Fazendo essa continha, a gente encontra essa equação, que é a equação geral da nossa reta. Ok? Uma forma de encontrar a equação geral da reta. Você tem 2 pontos, você tem aí a equação geral. Tudo bem? Muito bom. Para os amantes de matrizes determinantes, está aí um método. Vamos ver a próxima parte. Lembrando que se tiverem dúvidas, por favor, liga o som aí e fala alguma coisa. Uma outra forma de a gente representar a equação geral da reta é assim, ó. A gente vai ter o AX mais BY mais C. Ok? Bom, esse A é o coeficiente que acompanha o X, o B acompanha o Y, o C é o coeficiente independente. Ok? Só que olha só, se eu pegar realmente quaisquer 2 pontos A e B, e eu quero o terceiro que é alinhado com esses 2 pontos A e B. É a mesma coisa que a gente vai fazer anteriormente. Só que agora a gente não tem os valores numéricos de A e B. A gente tem que o A é XA, YA, o B é XB, YB, e a gente quer um terceiro ponto, né, que é um ponto qualquer da reta, que seria o ponto P, XY. Vamos fazer eles serem colineares, tá? Então a gente coloca eles nesse determinante e faz igual a 0. Essa conta aqui vai dar um pouco de trabalho, tá? Vocês não vão precisar fazer isso no vestibular, é só para a gente conseguir chegar nas outras equações de reta. Então, fazendo a continha, a gente vai chegar nesse trem aqui gigante, ó. Ok? Nesse trem doido aqui, onde esse carinha aqui, ó, YA menos YB, vai ser o nosso Azinho, que tá aqui, ó. Ok? Esse carinha aqui, ó, XB menos YA, é o nosso Bzinho, que tá aqui. E esse cara aqui, grandão, XA vezes YB menos YA vezes XB, é o nosso Czinho, certo? Que é o termo independente. Muito bem. Agora, olha só. Eu vou pegar essa mesma equação aqui, ó. Essa agora é a equação geral ainda de uma reta, né? Só que agora está tudo em função de XA, YA, XB e YB. Né? Eu até fiz aqui um formuláriozinho aqui para a gente entender o que é A, B e C. Eu vou pegar a minha equação inteira e vou dividir ela por B. Dividindo ela por B, eu vou ter aqui, ó, A dividido por B, B dividido por B, C dividido por B. O B dividido por B dá 1, certo? E agora, o CB e o AB eu vou passar para o lado direito da equação. Então, eu vou chegar na onde? Eu vou chegar nessa equação aqui, ó, certo? Y é igual a menos A sobre B vezes X, menos C sobre B. Ok? Esse cara aqui, ó, menos A sobre B, é o nosso Mzinho, que nós chamamos de coeficiente angular da reta, certo? Ele é o número que vai determinar ali qual que é a intensidade da inclinação da reta, certo? O quão inclinada está a nossa reta em relação ao eixo X, tá? Já que a gente vai ver isso melhor no desenho. O N, a gente vai chamar, o N, né, que é menos C sobre B, a gente vai chamar de coeficiente linear, ok? O coeficiente linear, ele vai dar para a gente o ponto exato onde a nossa reta corta o eixo Y. Então, por exemplo, a nossa reta, ela deve cortar o eixo Y. Se ela cortar o eixo Y, vai cortar o eixo Y no ponto 0, N. Ok? Vamos aplicar já essas coisas, tá bom? E o que mais? O nosso Mzinho, o coeficiente angular da reta, ele é o nosso menos A sobre B, né? E a gente substituindo por esse formuláriozinho aqui, ó, a gente vai encontrar aqui menos A sobre B, que é o Mzinho, vai ser YB menos YA, XB menos XA. Ok? Ou seja, o Y de um ponto menos o Y do outro, dividido pelo X de um ponto menos o X do outro. Certo? A gente vai falar muito essa frase, Y de um menos Y do outro. Divide por X do um por X do outro. Ok? Isso daqui é o nosso coeficiente angular. Então, olha só, para vocês verem, se vocês tiverem 2 pontos dados, né, você pode encontrar a equação geral da reta sem fazer um determinante. Basta que você encontre o coeficiente angular, que é y de um menos y do outro, dividido por x de um menos x do outro, certo? E basta que você encontre aí o seu coeficiente linear,
que ele é dado dessa forma aqui, né? Quer dizer, vai ser menos C sobre B, né? Calma aí, pessoal, que vai dar tudo certo. Calma aí. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Não falou ainda nada. Então, vamos continuar. Bom, aqui eu coloquei, né, que o Mzinho, ele é tangente de alfa, né? Sendo que o alfa é o ângulo de inclinação da reta. Ok? Deixa eu passar aqui para a próxima parte. Eu vou fazer um desenho antes para vocês verem isso acontecendo. Ó. Vou fazer aqui um plano cartesiano. X, Y. E uma reta qualquer aqui. Tá aí. Bom, essa reta ela tem uma inclinação. Ó. Essa inclinação é de um ângulo θ. Ok? E essa reta corta o eixo Y num pontinho. Ó, que eu vou chamar de Nzinho, né? Esse valor de Y aqui é Nzinho. Tá? Então, essa reta R, a equação dela pode ser dada como Y igual a tangente de θ vezes X mais Nzinho. Ok? Eu posso escrever também que o Y é igual a mx mais Nzinho, em que o M é tangente de θ. E se eu tiver dois pontos, olha só, por exemplo, um ponto aqui, o enunciado me deu 2 pontos, tá? E um ponto aqui. Aí eu posso traçar uma horizontal passando por A, certo? Traço uma vertical passando por B. Aqui eu vou ter 90 graus, porque horizontal e vertical vai fazer 90 graus, certo? E quais que são os tamanhos dos catetos desse triângulo retângulo que se formou? Ó, esse cateto aqui, ó, ele vai ser o quê? Vai ser o y do B, né? Aqui, ó, y do B menos o y do A. Y do B menos o y do A. E esse cara aqui, ó, o cateto ali de baixo, ele vai ser o x do B menos o x do A. X do B menos x do A. Então, esse ângulo aqui sendo o ângulo θ, né, que a gente já colocou ali embaixo, qual que é a tangente do ângulo θ? Cateto oposto por adjacente, né? Então, vai ser y do B menos y do A sobre x do B menos x do A. Ok? Que foi o que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Tudo bem? Então, aí, ó, tem várias estratégias da gente encontrar, né, a equação de uma reta. Se a gente tiver o ângulo de inclinação, a gente já tem a equação, certo? Se a gente tiver 2 pontos, a gente pode ir pelo caminho determinante, ou a gente pode ir por esse caminho aqui. Beleza? Então, já são algumas formas de encontrar a equação de uma reta. Vamos para a próxima etapa. Ver se falaram alguma coisa. Ainda não. Bom, a gente ainda pode escrever a equação geral da reta de outra forma. Essa forma aqui. Basicamente, o que a gente faz nessa forma é pegar e deixar um coeficiente 1 acompanhando o x e o y aqui na frente. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar ax mais by mais c igual a 0. Aí eu vou pegar o meu c e passar para o outro lado. Então, eu vou ter ax mais by igual a menos c. Agora, eu vou dividir todo mundo por menos c. Então, eu vou ter ax sobre menos c mais by sobre menos c igual a 1. Né? Porque no lado direito ficou menos c sobre menos c, dá 1. Certo? Dividir os dois membros da equação por menos c. Ok? E agora eu posso pegar esse azinho que está aqui multiplicando x e posso passar dividindo o c lá embaixo. Né? Por que eu posso fazer isso? Já que eu vou mostrar para vocês. Ó. Então eu vou ter ali menos c sobre a. Esse cara passou ali para baixo. E o b eu vou fazer a mesma coisa. Mais y menos c sobre b. Isso é igual a 1. Essa equação aqui é a equação segmentária da reta. Vou explicar para vocês o que eu fiz aqui, né, de passar o A ali para baixo. É o seguinte, se eu tiver, tipo, AB sobre C, eu posso pegar um desses caras aqui, ó, ou A ou B, e passar ele embaixo do C. A dividido por B, quer dizer, dividido por C sobre B. Bom, aqui eu tenho uma fração de frações, né? Agora eu posso voltar, ó, se eu quiser. Eu tenho A sobre 1
dividido por C sobre B. Como que a gente faz isso? Meios, né, e extremos. Ou você pode multiplicar a fração de cima pelo inverso da fração de baixo, né? Então seria A sobre 1 vezes B sobre C, que vai dar o mesmo cara lá de cima, né? AB sobre C. Então, isso aqui foi só uma técnica algébrica, tá, pessoal? Eu usei aí para poder fazer a equação ficar x sobre alguma coisa mais y sobre alguma coisa igual a 1. Equação segmentária da reta. Por que ela chama equação segmentária? Porque essa equação, ela só pode ser feita, vocês podem perceber ali na equação, que ela só pode ser feita se se o C não for zero. Ok? Porque se o C for zero, olha só o que acontece aqui, ó, eu vou ter x dividido por zero. Aí não dá, né? Se o y for zero, eu vou ter y dividido por zero. Certo? Aí não dá também. Então, para que essa equação exista, o nosso C não pode ser zero. Isso significa que a nossa reta, aqui, ó, nesse desenho, tá vendo? Tem uma reta vermelha. Essa reta nunca vai passar pela origem do sistema. Certo? Isso falando da equação segmentária, tá? Se você quiser essa equação segmentária, então a sua reta não passa pela origem. Beleza? Além disso, a nossa reta não vai ser uma reta horizontal e nem vai ser uma reta vertical, tem que ser uma reta inclinadinha. Uma reta inclinadinha que não passa pelo centro, pela origem do sistema. Por quê? Porque se eu tiver uma reta horizontal, olha só o que eu tenho. Vou colocar aqui uma nova lousa. Vou fazer um sistema aqui. E tem que fazer sistema mesmo. Esse sistema é que não acaba mais. Olha só. Eu tenho aqui essa reta, certo? É uma reta horizontal, né? A reta horizontal, a gente pode dar a equação dela da seguinte forma. Eu posso falar que y é igual a uma constante, casinha. É assim que a gente dá a equação de uma reta horizontal. Por quê? Porque, olha só, independente do valor de x, x1, x2, x3, independente do valor de x, a minha reta vai dar o mesmo y, que vai ser k. Vai dar o mesmo y, certo? O mesmo y. Beleza? Então, vocês podem ver que uma reta horizontal, ela não tem o azinho, né? Porque uma reta geral seria assim, né? Então, olha só, uma reta horizontal, o azinho é zero. Né? A gente não tem o termo que acompanha o x. Ok? Então, a nossa reta, para a gente ter uma equação segmentária, além do c não poder ser zero, o azinho também não pode ser zero. Olha só o que acontece se o azinho for zero. Se o azinho for zero, eu vou ter esse cara aqui, ó, sendo menos c dividido por zero. Aí não dá também, né? Eu não posso dividir o x por zero, também não posso dividir o menos c por zero. Certo? Então não ia dar certo também. Bom, agora tem uma última coisa. A nossa reta, para obter equação segmentária, ela também não pode ser vertical. Não pode ser vertical. Porque se a reta for vertical, a gente pode dar a equação dela da seguinte forma. X igual a um outro k, chamar de k'. Tá? Só para não confundir com esse k aqui. Então, olha só. Aqui vai ser k'. Isso significa que para qualquer valor de y, para o y1, para o y2, eu vou ter o mesmo x, que é k'. Então, minha equação da reta teria essa seguinte forma. Ó. Eu teria ax mais b, né? Y mais c, que é a equação geral. Só que agora, a minha equação da reta horizontal independe de y. Eu não dependo do y para mim ter a minha reta. Então, o meu bzinho vai ser zero. Eu não vou ter o termo by. Eu teria algo como x igual a k', como já escrevi ali em cima, né? Ok? Então, a nossa reta, a nossa equação segmentária só aparece quando a reta não passa pela origem, porque o c seria zero, quando a reta não é horizontal, porque o azinho seria zero, e quando a reta não é vertical, porque o bzinho seria zero nesse caso. Né? E como a gente pode ver aqui, o nosso bzinho não pode ser zero, porque senão a gente teria menos c sobre zero. Tá? Meio chato, né, entender dessa forma. Eu acho, né? Deixa eu tirar aqui o meu WhatsApp, que tá fazendo tum-tum. Pronto. Peraí.
Tirei o WhatsApp? Não, tirei. Eita, muita mensagem, peraí. Ai, tirei. Beleza. Então, são essas três condições para você encontrar a equação de uma reta segmentária. Não pode passar pela origem, a reta não pode ser horizontal e não pode ser vertical. Certo? Só que tem uma forma mais fácil de você saber quando que você pode escrever a equação segmentária de uma reta. A partir do nome dela. O nome é bem sugestivo. A equação segmentária da reta. Isso quer dizer que a sua reta forma um segmento com os eixos. Ok? Então, olha só. Essa equação, essa reta que eu coloquei aqui no desenho, é uma reta que pode ser escrita com equação segmentária. Por quê? Porque ela forma um segmento com os eixos, ó. O segmento AB. Tá vendo aí? Se ela fosse vertical, ela não formaria um segmento. Se ela fosse horizontal, não formaria um segmento também com os eixos. E se ela passasse pela origem, também não formaria um segmento, né? Porque ela só estaria encontrando ali o ponto que é a origem. Beleza? Então, quando vocês viram uma reta, ela intersecta o eixo Y e o eixo X em pontos diferentes de zero e forma um segmento, aí você pode escrever a equação segmentária da reta. Tá bom? Mas por que a gente vai ficar fazendo isso, né? Escrever a equação segmentária da reta? Me parece que não tem nenhum porquê, né? Não tem nenhuma utilidade isso. Mas tem. Quando você tem uma equação segmentária de reta, quando você tem uma reta que pode ser escrita por uma equação segmentária, pode ser um pouco mais fácil de você encontrar a equação, certo? Que é o seguinte, ó. Esse cara, ó, vou colocar aqui de novo a equação segmentária. Ó. É x sobre menos c sobre a mais y sobre menos c sobre b igual a 1. Agora que vem o pulo do gato, ó. Esse cara aqui, que está embaixo do x, é exatamente o comprimento desse pedaço aqui, ó. Certo? É exatamente esse comprimento. E esse cara que está embaixo do y é exatamente esse comprimento aqui. Ok? Então, esse comprimento aqui é menos c sobre b, e esse aqui é menos c sobre a. Então, se você tiver uma equação de reta ali, no enunciado, dá um exemplo aqui. O enunciado te deu essa equação aqui, ó. Tem uma reta, né? Aí você olhou para a reta ali, ó, reta vermelhinha naquele eixozinho, tá vendo? Dá para ver aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó. Você olhou e falou assim, nossa, está formando um segmento com os eixos, né? Então eu posso escrever de uma forma segmentária. Aí o enunciado foi mais longe ainda. Ele pegou e deu esses pedaços para você. Ó. Ele falou que esse pedacinho aqui vale 3, esse pedacinho aqui vale 4. E aí ele pede a equação da reta, ou você precisa encontrar a equação da reta para continuar o exercício. Muito fácil, ó. Eu posso fazer x mais y igual a 1. E aí aqui embaixo do x eu coloco 3, embaixo do y eu coloco 4. Acabou. Está feita essa equação da reta. Não precisa de determinante, não precisa de 2 pontos, não precisa de ângulo de inclinação, não precisa de nada disso. Tá bom? Tudo bem? Nenhuma dúvida até agora? Se tiverem, é só falar, tá? Então vamos continuar. Aqui foi o rascunho que eu fiz. Aqui. Agora tem uma outra forma ainda, né? Tem mais duas formas que a gente vai ver de escrever a equação de uma reta. Essa forma é a forma paramétrica. A forma paramétrica não serve só para escrever equações de reta, tá, pessoal? Serve para escrever equação de qualquer outra figura que você queira. Tem questões de vestibular que cai uma circunferência parametrizada, tem outras que cai uma hipérbole parametrizada, enfim. O que acontece nesse tipo de exercício, né? O que seria a forma paramétrica? A gente pega um número, tá? Que seria uma outra variável, né? Que a gente chama de parâmetro, beleza? E a gente coloca todas as nossas variáveis, x e y, se for tridimensional, x, y, z, mas a gente não vai chegar nesse nível, tá? A gente coloca todas essas variáveis em função do parâmetro. É isso. E qual que é o parâmetro? Você escolhe como vai ser o parâmetro. Olha só o que eu posso fazer aqui, ó. Se eu tivesse a seguinte reta, ó.
2x mais y igual a 4. Eu quero colocar na forma paramétrica. Então, eu posso, por exemplo, falar que o meu y é um parâmetro t. Posso falar, certo? E aí, a partir da equação da reta, eu vou conseguir colocar o meu x em função de t. Vou colocar aqui, ó, 2x e o y, eu falei que é t. Então, t igual a 4. Passo o t para o outro lado, vou ter 2x igual a 4 menos t, divide por 2, x igual a 4 menos t, dividido por 2. Então, meu x é igual a 4 menos t, dividido por 2. Tá aqui. Essa daí é a equação paramétrica da nossa reta. O y é uma função de t, o x também é uma função de t. Beleza? Então, essa parte de reta paramétrica, de qualquer outra equação de figura paramétrica, não é tão importante assim. Quer dizer, é muito importante, mas vocês ainda que estão aí prestando vestibular e tentando entrar, eu acredito que a maioria de vocês não tem noção para que serve isso. Né? Para que serve isso? Mas nos cursos de exatas, isso vai ser muito usado em cálculo. Tá? O trabalho com as figuras geométricas fica muito mais facilitado quando você pega a figura e traduz ela para a forma de um parâmetro. Ok? Inclusive, se eu quiser fazer a minha curva ser paramétrica, olha só, eu tinha duas variáveis, x e y. Agora eu tenho a minha curva dada em função de uma única variável. Isso é muito bom, porque a gente eliminou variáveis. Certo? Então agora eu só dependo de uma, que é a variável t. Ok? Isso aconteceria até se eu tivesse um esquema tridimensional. Eu poderia também parametrizar em função de menos variáveis, para facilitar o meu trabalho ali no meu projeto. Tá bom? Como que isso cai no vestibular, né? Pode ser que o enunciado dê uma equação para você e peça para você passar ela para a forma paramétrica, ok? Ou pode ser que ele dê a forma paramétrica e peça para você fazer alguma conta em cima daquilo. E geralmente é mais cômodo, né, quando a gente vai fazer esse tipo de conta, trazer da forma paramétrica para a forma geral da circunferência. E é isso que a gente vai fazer aqui em cima. Olha o exemplo. Eu tenho essa equação de reta paramétrica. Certo? Então, y igual a 2t, x igual a 3t mais 1. Como que eu faço para encontrar a equação da minha reta? O t é uma variável que é a mesma para as duas equações, né? O t que está aqui no x é o mesmo t que está aqui embaixo. Então, eu vou isolar o t nas duas equações e igualar os t's, né? Porque são iguais. Olha só, na equação de baixo, eu posso dividir por 2 e acabo tendo que o meu t vale y sobre 2. Na equação de cima, eu passo o 1 para o outro lado negativo e depois divido por 3. Então, eu vou encontrar que o meu t é x menos 1 sobre 3. Igualando os t's, aqui, ó, t igual a t, eu vou ter que x menos 1 sobre 3 igual a y sobre 2. Faz ali aquela multiplicação cruzada, coloca todo mundo para um lado da equação e a gente encontrou a equação geral da nossa reta. 2x menos 3y menos 2 igual a 0. Tá bom? Muito bem, muito bom. Olha aí. Se tiverem dúvidas, por favor, falem. Agora a gente vai ver a última equação de reta aqui, tá? Ai, meu Deus, bugou aqui meu sistema. Voltou. Pane no sistema, alguém desconfigurou. Olha aí. Agora é aquela famosa ioiô michoxô, né? Vocês lembram dessa formulinha? Ioiô michoxô. Ioiô michoxô é a mesma formulinha que a gente viu aqui atrás, ó. Ali. É praticamente igual a essa daqui. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Y igual a mx mais n. É tipo ela, tá? Só que a gente escreve em funções de outras coisas. Vamos lá. Dá uma olhada no ioiô michoxô. Tá aqui. Bom, o ioiô michoxô, eu posso... É uma forma de encontrar a equação da minha reta sabendo o coeficiente angular e sabendo um ponto da reta. Ok? Se eu tenho aqui, ó, minha reta, eu conheço um ponto dela, que eu vou chamar de P0. P0. Certo? E eu conheço a inclinação da reta.
θ. Se eu conheço um ponto e sua inclinação, eu conheço a reta. Certo? Então, é uma outra forma da gente encontrar a reta. E como que eu vou fazer para calcular, para encontrar a equação dessa reta? A gente vai usar esse ioiô michôchô, que é o mnemônico, né? O mnemônico para decorar essa equaçãozinha aqui, ó, é ioiô michôchô. Fofo, né? Ioiô michôchô. O ponto P0 é o ponto x0, y0, né? Que vai dar o seu io e o seu chô. Ok? O m é o coeficiente angular da reta, que você vai encontrar lá anunciado de alguma maneira, certo? E aí você substitui o ponto P0 aqui, o seu m, e daí você já vai ter a sua equação da reta aqui com x e y. Tudo bem? Vamos fazer uns exemplos. Vamos lá, fazer exercício agora. Agora que o negócio vai ficar bom. Vamos lá. Exercício 1. Determine os pontos de cruzamento da reta 3x mais 2y menos 6 igual a 0 nos eixos coordenados. Olha que legal. Olha lá, olha aqui, olha lá. Olha que legal. Vocês estão vendo que a minha reta, né, geral, ela é dessas formas, né? Ax mais by mais c. É a minha equação da reta geral, tá? E quais que são as condições para que eu não tenha, para que eu possa ter uma equação segmentária? A condição era que o c não fosse zero, que o b não fosse zero, nem que o a fosse zero. Nenhum dos três coeficientes são zero. E é o que a gente tem aqui, né? Ó, nenhum dos coeficientes são zero. Então, conhecendo bem uma reta segmentária, eu posso pegar e fazer o seguinte, ó. Eu posso colocar na forma segmentária. Eu vou passar o menos 6 para o lado direito. Então, vai passar como mais 6, né? E agora eu divido ali. Então, eu vou ter 3x dividido por 6, mais 2y dividido por 6, isso igual a 1. Né? Passei dividindo, sobrou 1 lá, né? Porque era 6 vezes 1. Beleza? Bom, isso vai me dar, então, x sobre 2, y sobre 3. E o que são esses caras, 2 e 3? É exatamente o ponto ali que a reta está cortando o eixo x e o eixo y. Eu vou ter, então, essa seguinte reta. Ó. Aqui eu tenho 1, 2. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, minha reta é essa daqui. Ó. Beleza? Muito rápido, né? Usando a equação segmentária da reta. Então, ele quer os pontos ó, do cruzamento com os eixos coordenados. Os pontos vai ser 2, 0, que é esse daqui, né? 2, 0. E o outro é 0, 3, que é esse cara aqui. 0, 3. Beleza? Isso cai, né? Isso cai você encontrar os pontos de cruzamento, né, da reta com os eixos. Então, olha só, a forma segmentária é muito fácil. Muito fácil. Tem outra forma de fazer sem equação segmentária? Tem. Inclusive é a que eu mais uso. É o seguinte. Eu vou pegar aqui a minha equação de reta. 3x mais 2y menos 6 igual a 0. E vou lembrar o seguinte. Quando a minha reta toca o eixo x, quer dizer que a minha ordenada ali é 0. Né? Então, ó, vou fazer um desenho aqui. Ó. X, y. E tem uma reta. Pá. Então, olha só. O ponto que a minha reta toca o eixo x é o ponto em que o y vale 0. Né? Ó, ordenada 0. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Pegar a minha reta, substituir o y por 0 e eu vou encontrar o x desse ponto. Olha ali. 3x mais 2 vezes 0 menos 6 igual a 0. Daqui eu vou ter que o x é igual a 2. Então, esse meu ponto é o ponto 2, 0. Como a gente já encontrou ali em cima, né, com a segmentária. E o ponto onde a minha reta toca o eixo y é o ponto onde o meu x é 0. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha equação de reta, substituo o x por 0, e o y que eu encontrar vai ser o y desse ponto aqui. Certo? Desse ponto aqui. Então, vamos lá. 3 vezes 0 mais 2y menos 6 igual a 0. Fazendo essa continha, a gente encontra que o y é igual a 3. Então, esse ponto vai ser o ponto 0, 3. Tudo bem? Então, duas formas de você encontrar
os pontos de cruzamento da sua reta com os eixos. Tá? Isso é uma coisa que cai bastante nos vestibulares, beleza? Alguém tem dúvida? Fala aí sem dúvida, por gentileza. Sem dúvidas? Tá fácil, é? Ninguém responde. O silêncio é uma resposta também, né? Será que vocês estão me escutando? Alô? Som? Meu microfone tá ligado? Fácil é uma palavra assim complicada, disse a Vitória com 2 T's. Maria Lúcia dos Santos. Fiquei em dúvida neste 2,0. Não é 2,0, tá? Não é 2,0. É abscissa 2, ordenada 0. Certo? Porque esse ponto, né, onde a reta toca o eixo X, a gente viu que tem a abscissa 2, né, onde o X é 2, né? E a ordenada é 0, né? Porque está sobre o eixo X. E quando você vai pegar aqui o Y, né, dos pontos sobre o eixo X, você vai cair na origem, ó, vai cair no 0. Faz sentido? Deu certo então, Maria? Entendeu? Então, beleza. Vamos fazer... essa aqui é simples, né? Essa 2, ó. Obtém a equação da reta que possui o gráfico lá. Olha aí. A gente tem uma reta que é segmentária, né? Tá vendo um segmento formado aqui, ó? Um segmento de reta. Segmentária. Então, olha só. Minha reta vai ser do tipo x mais y igual a 1. E embaixo do x eu vou ter menos 3. Embaixo do y eu tenho 2. Acabou. Tá aí a equação da minha reta. Faço assim. 3. Obter a equação geral da reta. Então, a gente tem que obter a equação geral dessa reta que está parametrizada com o parâmetro t. Vamos, então, pegar e isolar o parâmetro t nas duas equações. Na primeira, eu passo o menos 1 para o lado esquerdo. Então, eu vou ter que t igual a x mais 1. Na segunda, eu passo esse 2 dividindo. Então, eu vou ter que t é igual a y sobre 2. Igualando os t's, t igual a t. Aí eu vou ter x mais 1 igual a y sobre 2. Eu posso passar esse 2 multiplicando lá na esquerda. Então, eu vou ter que y igual a 2x mais 2. Como é que era a equação geral, né? Eu tenho que deixar todo mundo de um lado. E do outro lado eu tenho que deixar igual a 0. Então, eu vou passar o y para o outro lado negativo. Vou ter, então, 2x menos y mais 2 igual a 0. Acabou. Tá aí. Tranquilo, né, galera? Tranquilo. Vamos aqui fazer mais exercício. Vamos lá. Olha aí. A4. Dados os pontos A menos 2, 1 e B, 3, 2, determine o coeficiente angular da reta. Vamos lá. Então, tem aqui... vou fazer o desenho só para vocês ficarem mais confortáveis, tá? Porque no fundo não precisa, não. Geometria analítica é justamente você não precisar fazer o desenho, né? Colocar tudo na forma algébrica. Então, eu tenho aqui, ó. O ponto A é o ponto menos 2 e 1. Então, menos 2 e 1. Aqui é o ponto A. O ponto B é o ponto 3, 2. Então, aqui, 1, 2, 3. Abscissa 3, coordenada 2. Traça aqui, estende aqui. Tá aí meu ponto B. Minha reta, então, passa por A e por B, né? Vou fazer o desenho dela aqui. Tá aí minha reta. Coeficiente angular da reta. Bom, se eu estender aqui a horizontal que passa por A, eu venho para cá, ó. Vou ter um ângulo de 90 graus aqui, né? Porque é vertical que passa por B, horizontal que passa por A. E eu tenho esse ângulo aqui de inclinação da minha reta. Então, é só eu pegar e fazer cateto oposto, né? Dividido por cateto adjacente. Cateto oposto vai ser 2 menos 1, né? Seria o quê? Seria tangente de θ, é o meu coeficiente angular,
que vai ser y do B menos y do A, dividido por x do B menos x do A. Certo? Isso aqui vai dar, então, y do B, 2. Y do A, 1. X do B, 3. X do A, menos 2. Então, ó, fica menos, menos 2. Em cima eu vou ter 1, embaixo eu vou ter 5. Tá aí o meu coeficiente angular, 1/5. Ok? Tranks. Vamos lá. Equação geral da reta. Vamos fazer por ioiô, michioxô. Ioiô, michioxô. Qual que vai ser o nosso ponto P0? Eu preciso de um ponto P0 que pertence à reta, né? Posso escolher qualquer um dos dois que eu tenho, o A ou o B. Eu vou escolher o A. Então, o meu Y, o meu IO, vai ser o Y do A, que é 1. O meu XO vai ser o X do A, que é menos 2. E qual que é meu coeficiente angular M? 1/5. 1/5. X mais 2. Ok? Beleza, tá aí a equação geral da reta. É só passar todo mundo para um lado. Vamos passar... Vamos primeiro distribuir esse 1/5, né? Para não ficar muito rápido para vocês. Y menos 1. 1/5 vezes x, x sobre 5. 1/5 vezes 2, 2 sobre 5. Eu vou passar agora o y menos 1 para o lado direito. Então, eu vou ter x sobre 5 menos y mais 2/5 mais 1 igual a 0. Aí eu somo 2/5 com 1 ali, eu vou ter x sobre 5 menos y. 2/5 com 1, o 1 eu posso fazer MC, né? Vai ser 5 ali. Então vai ficar 5 sobre 5. Então eu vou ter 2 mais 5, 7. 7/5. Isso é igual a 0. Se eu quiser, eu posso multiplicar toda a equação por 5 para sair com esse denominador. Então, multiplicando por 5, todo mundo fica x ali. Fica menos 5y mais 7 igual a 0. Tá aí a equação geral da minha circunferência. Beleza? Beleza. Agora eu quero a equação segmentária. A equação segmentária eu posso sair da geral e chegar na segmentária, né? Eu vou apagar, pessoal, aqui em cima. Ah, olha só. A E pediu o gráfico, né? A gente já fez o gráfico, então a E já está feita. Vamos pegar a equação geral da nossa circunferência. Deixa eu apagar aqui. Aí, a partir da geral, a gente vai encontrar a segmentária. X menos 5y mais 7 igual a 0. Na segmentária, a gente sabe que do lado direito, a gente tem que ter o número 1, né? Então, olha só. Vou pegar o meu 7 e passar para o lado direito. Então, vou ter x menos 5y igual a menos 7. Agora, eu vou pegar esse menos 7 que eu passei para o lado direito e vou passar ele dividindo. Certo? Porque aqui está menos 7 vezes 1, né? O 1 está multiplicando todo mundo, não se esqueçam. Então, eu vou pegar esse menos 7 e vou passar dividindo. Vou ficar com quem, então? Eu vou ficar com x dividido por menos 7, menos 5y dividido por menos 7. Isso é igual a 1. Ó, no menos 5y dividido por 7 vai ficar mais, né? Porque eu tenho menos 5 dividido por menos 7, então fica mais. Vou acabar tendo x dividido por menos 7, mais 5y dividido por 7. Isso é igual a 1. Por fim, eu pego esse 5 que está acompanhando o y e passo dividindo o 7 lá embaixo. Então, a minha equação segmentária vai ser a seguinte. X sobre menos 7 mais y sobre 7/5 igual a 1. Tá aí, minha equação segmentária. C, já foi então. Agora a equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta é aquela que a gente tem o y em evidência. Então, por exemplo, isso daqui é a equação reduzida da reta. Certo? Então, olha só. Eu tenho, a partir dessa equação aqui, ó,
que seria o passo, um dos passos, né, para chegar na geral. Se eu pegar esse y e passar para o lado direito, eu já cheguei na equação reduzida, né? Passando esse y para o lado direito lá, eu vou ter o quê? Eu vou passar aqui para cima. Eu vou ter y igual a x sobre 5 mais 7/5. Então tá aí. Beleza? Feito o exercício. Equação reduzida, feito. Check. Agora tem uma outra forma de a gente encontrar a equação reduzida também. Como que a gente faz isso? A partir da segmentária agora, não da geral ali embaixo. Olha, a equação reduzida da reta é y igual a coeficiente angular vezes x mais coeficiente linear. E o coeficiente linear, como eu disse para vocês, é aquele número onde a minha reta cortou-lo, não sei como é que fala, cortou o eixo y, certo? E onde que a minha reta corta o eixo y? Ela corta aqui, ó, segundo a nossa equação segmentária, ela corta no ponto 0,7/5, certo? Então, beleza. Então, y é igual a coeficiente angular, calculamos no item A, 1/5. Coeficiente linear, calculamos no item C, 7/5. Beleza? Vocês conseguiram ver que está tudo conectado, né? Tudo conectado. Muito bonito isso. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Fui rápido demais? Creio que não, né? Se tiverem, por favor, falem. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer mais um exercício. Vamos fazer exercício 5. Exercício 5, ó. Os pontos A1, 2B estão sobre a reta x mais 2y igual a 0. Determine a distância entre eles. Tem um mosquito aqui. Bom, eu quero a distância entre os pontos A1 e 2B. Na nossa última aula, distância entre pontos. Vou chamar o ponto A1 de ponto P, o ponto 2B de ponto Q. Então, distância entre P e Q é igual a raiz quadrada de xp menos xq ao quadrado mais yp menos yq ao quadrado. E isso aqui vai dar, então, raiz de xp a xq, 2 ao quadrado, yp, 1, yq, b ao quadrado. Essa é a distância entre P e Q. Mas a gente quer um número, né? A gente quer um númerozinho aparecendo aí. Como que a gente vai encontrar esse númerozinho? Bom, a gente sabe que esses pontos P e Q, eles pertencem a essa reta. Isso quer dizer que se eu substituir a abscissa e a ordenada de cada um desses pontos na nossa equação, essa equação vai ser verdadeira. Então, olha só, eu posso pegar a equação da reta, e para o ponto P, eu teria x é A, né? Mais 2y, quanto que é o y? 1. Então, mais 2 vezes 1, igual a 0. Daqui eu vou encontrar que meu A é menos 2. Agora, para o ponto Q. O ponto Q pertence à reta, então ele satisfaz aquela equação. O x do ponto Q é 2, mais 2 vezes o y, que vai ser B. Isso é 0. Então, eu acabo encontrando que o meu B é menos 1. Ok? Logo, minha distância entre P e Q vai ser raiz de A é menos 2 ao quadrado, mais 1 menos B. Quanto que é o B? Menos 1 ao quadrado. Isso daqui vai dar raiz de... Aqui dá menos 4, né? Menos 4 ao quadrado, 16. Aqui dá 1 menos menos 1, então dá 1 mais 1, que vai dar 2, né? 2 ao quadrado é 4. Então a distância entre os meus pontos é raiz de 20, que eu posso simplificar ali, um 4 para fora da raiz, vai ficar 2 raiz de 5. Essa é a distância entre os pontos P e Q. Tudo bem? Foi muito rápido? O que me dizem? Alô, testando. Som, testando. Tem alguém na linha? Tá rindo do quê? Brincando. E aí?
Tudo certo nessa questão? Fui rápido demais? Tá tudo ok. Assim, dá para ir. Ok. Ó, importante que vocês entendam o que eu fiz, tá? Porque aprender vocês não vão com isso daqui, tá? Vocês entendem e depois, ó, fazer exercício. Falou? É isso aí, vamos avançar. Vamos aqui, próxima parte. Posições relativas entre duas setas. Aí complica, hein? Posições relativas entre duas setas. Aí, seria interessante que vocês já tivessem visto sistemas. Vocês viram sistemas com o professor? Que se vocês viram sistemas, eu vou explicar de uma forma. Se vocês não viram, viram sistemas? Sistema SPD, SPI, SI, viram mesmo? Não? Não, viu? Vocês viram só sisteminha, né, você viu tipo de resolver por substituição, né, resolver por soma e subtração de equações. Entendi. Vocês não viram a parte matricial do sistema, né? Onde a gente trabalha com determinante, sistema impossível, sistema possível. Ah, certo. Então tá bom. Então eu vou explicar de outra forma, então. Bom, no material, de qualquer forma, vai ter aqui, ó, falando de sistemas, tá? Mas depois a gente vê sobre isso. Inclusive, peraí. Acho que a gente pode pular a parte de sistemas. Bom, vocês vão ter que acabar decorando umas coisas aqui. Vamos verificar aqui como é que vai ser. Certo. Retas paralelas. Eu acho que eu não coloquei aqui algum tópico específico. Mas eu vou explicar aqui para vocês, aí vai ficar em vídeo, né? É que aqui eu estou falando de sistemas. Tá, retas paralelas. Vamos lá. Eu tenho duas retas. Eu vou até apagar essa tela aqui inteira. Eu vou fazer uma outra aqui, ó. Tem duas retas. E elas são paralelas. Aqui, ó. Essa reta R, essa reta S. Aí tem setinha para os dois lados, né? Porque a reta é infinita dos dois lados. Bom, se essas duas retas são paralelas, isso quer dizer que se eu tomar alguma referência para medir a inclinação dessas retas, em relação à mesma referência, elas vão ter a mesma inclinação. Vamos lá. Eu vou pegar a referência horizontal. Então, vou traçar uma reta horizontal aqui e uma horizontal aqui. Isso quer dizer que a inclinação da reta S é θ, e a inclinação da reta R é θ também. Ok? Então, se eu tiver duas retas paralelas, elas vão ter a mesma inclinação em relação ao determinado referencial. Bom, nesse caso, se a gente estiver tratando de um eixo cartesiano, olha aí, x, y, e eu tiver duas retas aqui, ó, eu posso usar o meu eixo x como referência para medir a angulação delas. Então, por exemplo, se elas são paralelas, a R e a S vai ter o mesmo ângulo de inclinação. Ok? E o que isso significa? Se elas têm o mesmo ângulo de inclinação, significa que o coeficiente angular delas são iguais. Então, MR é igual a MS. Tudo bem? Então, duas retas são paralelas se o coeficiente angular delas forem iguais. Certo? Eu posso dar um exemplo aqui, ó. A reta y igual a 3x menos 1 e a reta y igual a 3x mais 273,4967. E é isso. Sei lá porque eu escrevi esse número. Mas olha aí. Essas duas retas, elas são bem diferentes, né? A gente pode ver por causa desse número aí, 273,4967. Mas elas são paralelas, porque elas têm a mesma inclinação, ó, o mesmo coeficiente angular. Ok? Então, basicamente, é assim que a gente identifica duas retas paralelas. E essa informação é importante para a gente resolver muitos exercícios, tá? Às vezes, o enunciado vai falar o seguinte:
Dada a reta R, encontre uma reta T que seja paralela à reta R e que passe por um ponto tal. Então, que informação que você já tem sobre essa nova reta T? A informação que você tem sobre essa nova reta T que você precisa encontrar é que o coeficiente angular dela é igualzinho da reta R que o enunciado deu. Certo? Isso porque ele falou que as duas são paralelas. Tudo bom? Então tá bom. Então isso é basicamente retas paralelas, tá? Agora, ângulo entre retos. Isso aqui é um pouco mais complicadinho. E, bom, aqui tá a prova, tá? Esse quadradinho que vocês estão vendo é a prova, esse primeiro quadradinho, de como você calcula o ângulo de inclinação entre duas retas. Mas, se vocês quiserem, pode só decorar essa fórmula aqui, ó. Meio feia ela, né? E tá valendo. Aos de exatas, eu indico que entenda a prova aqui e depois tente provar também, tá? Vocês vão fazer específica de matemática, né, provavelmente, e pode ser que vocês precisam fazer, esqueça da fórmula e tem que usar a fórmula lá de alguma forma, né? Muito bem. Então, ó, se eu tenho aqui a minha reta R e S. Bom, a R ela está inclinada de θ graus, né, em relação horizontal. E a S está inclinada de um ângulo beta. Eu quero, na verdade, entender qual que é o ângulo entre elas. Certo? Esse ângulo alfa entre elas, tá? Não em relação à minha horizontal, é entre elas. Bom, esse ângulo alfa, ele é dado a partir dessa caixinha aqui, ó. A tangente desse ângulo de inclinação entre elas, que é o ângulo agudo, tá? Sempre vai dar o ângulo agudo, aí essa formulinha. Até porque a gente tem dois ângulos, né? Tem o alfa, aqui vai ser alfa também, porque são opostos pelo vértice, e eu teria um outro ângulo aqui, que seria 180 menos alfa, né? Que é o suplemento de alfa. E aqui também seria 180 menos alfa, afinal eles são opostos pelo vértice. Certo? Então eu tenho dois ângulos, um vai ser obtuso, o outro vai ser agudo. Essa fórmula aqui vai dar pra gente o ângulo agudo, tá? Ó, se quisermos apenas o menor ângulo, ó, o ângulo agudo. Então, a gente vai obter ele por essa forma. A tangente desse ângulo é igual ao módulo do coeficiente angular de uma das retas menos o coeficiente angular de uma da outra, dividido por 1 mais a multiplicação dos coeficientes angulares. Tá bom? E a prova está aqui, ó. A prova está aqui. Usa a trigonometria, que a gente já viu, tá? Soma de tangentes, né? Soma de arcos de tangentes, né? E é isso, pessoal. Então, para os que não têm muita familiaridade com a matemática, é decorar esse quadradinho e usar. Tá bom? A gente vai aplicar já já. Agora, uma coisa legal. Se vocês considerarem que o ângulo entre elas é 90 graus, vocês vão fazer certas manipulações, certo? E vocês vão acabar chegando nisso daqui, ó. Que é uma outra coisa muitíssimo importante no estudo de retas. Cai bastante no vestibular, ó. Quando a gente tem perpendicularismo de retas. Se duas retas são perpendiculares, duas retas RS, se elas são perpendiculares, então a multiplicação dos coeficientes angulares delas vai dar menos 1. Ok? Multiplicou o coeficiente angular, vai dar menos 1. Dá exemplo aqui para vocês. Ó. Eu poderia, por exemplo, ter a reta... Aqui, ó, a reta y igual a 2x menos 1 e a reta y igual a menos meio x mais 4. Essas duas retas são perpendiculares. Elas são perpendiculares, porque olha só, se eu pegar o coeficiente da primeira e multiplicar pelo coeficiente da segunda, eu vou ter como resultado menos 1. Certo? Então, isso garante para mim que elas são perpendiculares. Tudo bom? Acho que tudo bom, né? Então, vamos para a próxima parte. Agora, na verdade, a gente vai resolver o exercício, né, galera? E é só isso mesmo, ó. Ah, não, tem uma última coisa, distância entre ponto e reta. Aí acabou. Mas é mais uma forma para vocês decorarem, infelizmente. Na real, dá para provar isso aqui, é bonito de provar, mas acho que a gente não vai perder tempo com isso. Mas quem tiver interesse, prove, tá?
Por enquanto, vamos praticar isso que a gente viu nessa lousa aqui, tá? Paralelismo de reta, perpendicularismo de reta e ângulo entre retas. Vamos lá. Questão 8. Determine, olha só, enunciado de vestibular, hein? Determine uma reta perpendicular à reta Rzinho de equação tal. Vamos lá. Qual que tem que ser a equação reduzida da reta Rzinho? Tem que ser assim, ó. Tem que ser y igual a mrzinho x mais nrzinho. Certo? É uma equação geral aí dela. Quer dizer, é equação reduzida, mas é geral que eu estou dizendo assim, é literal, né? Literal. E essa reta Rzinho tem que ser perpendicular a essa reta aqui. Vamos colocar essa reta aqui na forma reduzida? Então, a gente vai ter x mais 1. O 3y eu vou passar para o outro lado. Aí ele vai passar como 3y. Era menos 3y, passou como 3y. Agora eu divido por 3. Então, y é igual a x sobre 3 mais 1/3. Então, eu vou chamar essa reta aqui de reta S. Reta S. Então, a reta S é do tipo y igual a 1/3 de x, né? Mais 1/3. Maravilha. Agora, olha só. Como a nossa reta Rzinho tem que ser perpendicular a S, então eu preciso que MR vezes 1/3 seja menos 1. Né? O coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra tem que ser menos 1 para que elas sejam perpendiculares. Daqui eu vou acabar encontrando que o meu MR vai ser menos 3. Beleza? Então, minha reta R vai ser do tipo y igual a menos 3x mais NR. E agora, qual que é o NR? Não sei, pessoal. Não sei qual que é o NR. Porque essa reta aqui, existem infinitas delas. Certo? Ó, eu tenho aqui, vou fazer a minha reta S, ó. Minha reta S. Certo? Agora, minha reta R é perpendicular à minha reta S. Então, tá aqui, ó. Beleza? Mas isso daqui é uma das possíveis R's, porque se eu arrastar um pouquinho para a direita, eu vou ter uma outra reta E, que também é perpendicular a S, certo? Só que agora ela é perpendicular em um outro ponto. Então, vai ser uma reta diferente, consequentemente. Beleza? Então, aqui, a gente não encontrou só uma reta perpendicular a S. A gente encontrou um feixe de retas. Um feixe de retas paralelas, né? Ó, porque todas vão ter o mesmo coeficiente angular menos 3, só que vão ter coeficientes lineares diferentes. Certo? Aí, se pergunta, então como vai ser a minha resposta? O que eu dou? Eu dou assim? Não. Porque o enunciado disse, ó, determine uma reta. Determine uma reta perpendicular. E se você pode determinar infinitas, você pode determinar uma, né? Então, olha só. Eu posso falar que a minha reta, por exemplo, é y igual a menos 3x mais 1. Se eu quiser, eu escolho o meu coeficiente linear para ter uma reta, né? Eu poderia falar que o meu coeficiente linear é 0. Então, minha reta seria y igual a menos 3x. Ok? Então, aí você poderia escolher qual o valor do seu n, tá? Fica sempre atento no enunciado, porque quando tem esse negócio de determine 1, né? Então, quer dizer que talvez você tenha uma gama de respostas que você pode dar. Ok? Ok. Guti. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês têm dúvidas. Sem dúvidas. Vamos lá para 9, então. 9. Determine a equação da reta Rzinho perpendicular à reta y igual a x sobre 2 menos 3. Aí ele falou que essa reta aqui, né, é a reta S, ó. Não é segundos não, tá? Não é x sobre 2 menos 3 segundos não, tá? Sei que você gosta de física, que é muito mais divertido do que a aula de matemática. Eu sei que é. Né? Que você vê as coisas descendo, caindo, explodindo, né? O professor faz experimento, né? Aí é divertido, mas não é segundo não, tá? Desculpa. Desabafos. Vamos lá.
Então, eu quero a minha reta Rzinho e ela tem que ser perpendicular a essa daqui. Só que agora ela tem que passar por um ponto, ó. Tem que passar por esse ponto. Beleza? Então, olha só. Na 8, ele deu pra gente uma reta S, ele queria que a gente encontrasse uma perpendicular a essa reta S. Né? E ele falou uma, né? Quer dizer que poderia encontrar várias. E foi isso que a gente encontrou, né? Na 9, ele fala, determine a equação. Então, é uma só, certo? Não são várias. Por que não são várias? Porque agora ele pegou aquela resposta que seria um feixe de retas e restringiu ela a uma única resposta, dizendo que essa reta passa pelo ponto A21. Vamos fazer o mesmo processo. Y é igual a MR vezes X. Isso é a minha reta Rzinho, tá? Mais MR. E a reta S? A reta S vai ser Y, já está na forma reduzida, né? Isso é muito bom. Y é igual a meio vezes X menos 3. Então, olha só. Se elas são perpendiculares, MR vezes 1 meio é igual a menos 1. Isso vai nos dar que MR é igual a menos 2. Então, minha reta R, ela tem a equação do tipo Y igual a menos 2x mais NRzinho. Só que agora eu preciso encontrar o meu NRzinho. Como que eu encontro isso? Sabendo que o ponto A pertence à minha reta R. Então, eu vou pegar um ponto A e vou substituir nessa equação. Y do ponto A, menos 1, igual a menos 2. X do ponto A, 2, mais NRzinho. Certo? Fazendo a continha aqui, a gente vai encontrar que NRzinho é igual a 3. 3, certo? Então, a minha reta R vai ser Y igual a menos 2x mais 3. Beleza? Então, tá aqui a nossa resposta. Muito bem, sem dúvidas ainda. Pô, saiu umas 2 pessoas, né? Deixa triste. Ó, o pessoal tá com sono, tá dormindo na minha aula. Tudo bem, tô acostumado com isso. Mas vamos lá. 10. Tô acostumado com isso, que eu disse que eu durmo também, tá? Nas aulas dos professores, então. Tá. Mas eu não preciso passar no vestibular, né? Então, né, queridos e queridas. Bom, consciência pesa, né? 10. Determine a equação da reta mediatriz do segmento AB de extremidades A e B. É claro, né? É o segmento AB de extremidades A e B, né? Aí deu os pontos. Bom, a equação da reta mediatriz. Então, eu tenho aqui o meu segmento AB. Tenho A, tenho B. E eu quero a mediatriz desse segmento. A mediatriz é aquela reta, a gente já viu, tá em geometria plana, é aquela reta que passa pelo ponto médio do segmento e que ainda por cima faz 90 graus com esse segmento. Então, é essa reta aqui, ó. Ela faz 90 graus com o segmento e ela passa pelo ponto médio dele. Certo? Então, passa por esse ponto aqui, ó, que é o ponto médio de AB. Legal? Vamos encontrar o ponto médio de AB, né? Porque a gente quer encontrar a reta Rzinho, que é essa mediatriz, então convém que a gente encontre um ponto dela, né? Então, vamos lá. Ponto médio de AB, a gente viu na aula passada, é igual a mais B sobre 2. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui para me escrever. Então, A mais B sobre 2, eu vou ter, então, ó, somando o x, né? Ó, menos 2 mais 6. Vai dar 4 sobre 2. Agora, somando os y. 4 mais 8. Dá 12 sobre 2. Então, o ponto médio vai ser 2, 6. Ok? Então, já temos um ponto em que a reta R passa. Certo? Agora, a gente precisa do coeficiente angular da reta R. Vamos lá. Como que eu posso encontrar o coeficiente angular da reta R? Eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso encontrar o coeficiente angular da reta que passa por AB. Dessa reta S que passa por AB. Qual que seria o coeficiente angular da reta S? Bom, eu tenho 2 pontos da reta S, então eu tenho o coeficiente angular, que vai ser y de um menos y do outro, dividido por x de um menos x do outro.
Y do B, 8. Y do A, 4. X do B, 6. X do A, menos 2. Isso vai me dar 4 sobre 8, que é igual a meio. Beleza? Então, se a minha reta R é perpendicular a S, né? Se ela é perpendicular ao segmento AB, então é perpendicular a S. Então, eu posso falar que MR vezes MS é igual a menos 1. Daqui eu vou ter que MR vezes 1 meio é igual a menos 1. E, por consequência disso, o MR vai ser menos 2. Então, olha só qual que é a minha reta Rzinha. Ela vai ser Y igual a menos 2x mais o coeficiente linear, que eu não sei. Eu não sei o coeficiente linear, mas eu sei um ponto da reta R, que é o ponto médio. Então, eu vou substituir o ponto médio aqui, e ele tem que satisfazer essa equação. Vamos lá. Y do ponto médio, 6. X do ponto médio, 2. Mais N. Então, acaba encontrando que N vale 10. Logo, a gente já tem a equação da nossa reta R, que vai ser y igual a menos 2x mais 10. Acabou. Essa aqui é a mais bonitinha. Vocês viram que já misturou a geometria analítica com a geometria plana, né? Que você tinha que saber o que era uma mediatriz de segmento. Tá bom? E, basicamente, é isso que vai acontecer, pessoal. Vai pegar a geometria analítica e vai misturar com a geometria plana. Tá bom? Então, tem que saber manjar aí das duas. Show? Bonitinha, exatamente. Bonitinha ela. Eu gosto dela. Da maioria eu gosto, né? Mas isso é porque eu sou louco. Brincadeira. Eu sou são. Vamos lá. Distância entre ponto e reta. A fórmula aí, ó. Que bonita essa fórmula. Olha que fórmula simpática, né? Não é, né? Bom. Vamos lá, né? Você tem uma reta Rzinha. Equação geral dela aqui, ó. Equação geral, tá? A gente vai usar, nessa forma, a gente vai usar a equação geral. Tá? Que isso fique bem claro. E eu tenho o ponto P. Aí eu quero a distância do ponto P até essa reta. Certo? Como que eu calculo essa distância? Essa distância, primeiramente, a parte plana, né? A parte de geometria plana. A distância de um ponto P até uma reta R é sempre o segmento que une o ponto P com a reta e que faz 90 graus com essa reta. Certo? Eu poderia ter esse segmento aqui, ó. Mas daí ele já não seria a distância. Certo? Eu posso ter esse segmento aqui, que une o ponto e a reta. Mas isso já não seria a distância também. Então, a distância tem que ser o segmento que une o ponto e a reta, mas que seja perpendicular à reta. Okay? Então, essa é a distância dZ. Como que a gente calcula ela? A distância do ponto P até a reta R é igual ao módulo. Aí, o módulo, dentro do módulo, você vai colocar a equação geral da sua reta. Ó. AX mais BY mais C. Só que no lugar de x e y, você vai colocar o x e o y do seu ponto P. Então, vai ser AXP mais BYP mais C. E você vai dividir isso por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Raiz quadrada do coeficiente que acompanha o x ao quadrado mais o coeficiente que acompanha o y ao quadrado. Tá bom? É isso. Certo? Tem uma prova, é bem bonitinha, e a parte daqui mesmo, ó, de você entender que a distância é sempre o segmento que une o ponto e a reta, mas que é perpendicular à reta, certo? Só que vai dar trabalho pra gente, tá? E a gente não tá com tempo pra isso, tá bom? Então vamos pegar e confiar nessa formulinha e usá-la. Não pode esquecer que tem um módulo lá em cima, tá? Isso é bem importante, porque a sua distância pode dar negativa se você não lembrar desse módulo. É lógico que se a distância der negativa, você vai pegar e vai fazer assim, ó. Isso aí, tipo isso, né? Mas, né, na correria do vestibular, de repente, você encontra a resposta negativa e deixa lá na sua prova negativa mesmo, né? Aí não pode. Vamos lá, fazer exercício agora. Bastante exercício, hein? Meu Deus.
Vamos fazer esse aqui, ó, 13. Calcule a altura relativa ao vértice A do triângulo ABC. Então, eu tenho um triângulo ABC, ABC, certo? E eu quero a altura relativa do vértice A até o lado BC. Então, eu quero esse segmento aqui, ó, que une o ponto A com o segmento BC e que faz 90 graus com o segmento BC. O que eu quero, então? Eu quero sossego. Eu quero encontrar a distância do ponto A até a reta suporte da base BC, ou seja, até a reta R'zinho. Ok? Então, vamos encontrar a reta R'zinho primeiro. Como que eu posso encontrar? Eu tenho aqui dois pontos da reta R'zinho, né? Eu tenho o ponto B e o C. Vamos encontrar por determinante? Vamos encontrar. Eu quero encontrar a equação que me dá todos os pontos P, X, Y da reta R'zinho. Então, eu vou fazer o seguinte, vou falar aqui o ponto B, o ponto C e o ponto P são colineares. Vou fazer isso. Então, o que a gente vai ter? Traz para cá. Vou ter XB. Cadê o XB? XB menos 1. YB menos 3. Aqui dá 1. XC. XC é 2. Aí eu vou ter menos 7, o YC, e aqui dá 1. E depois eu vou ter o ponto P, né? Faz a continha aqui, vamos ver o que dá. Regra de Sarri, sabe? Vocês conhecem, ó? Regra de Sarri. Não sei se é Sarri, Sarros, sei lá, eu sempre falei de Sarri. A gente fala Sarros. Então, é a regra desse cara aqui do determinante. Quem não sabe, pode fazer de outro jeito, tá? Quem não sabe, pode encontrar o coeficiente angular da reta BC, né? Fazendo o seguinte, ó, que é a reta R, né? Da reta R, fazendo YC menos YB sobre XC menos XC. Menos YB, né? Isso. Pode encontrar o coeficiente angular e usar Yoyo Michoujo para achar a equação, tá? Vou fazer o determinante aqui só para a gente dar uma variada. Então, calcular o determinante aqui vai dar 7. Aqui eu vou ter 2y. Vou fazer mais bonitinho isso. 2y. Aqui eu vou ter menos 3x. Aqui eu vou ter mais 7x. Aqui eu vou ter mais 6. E por fim eu vou ter mais y. Isso tem que dar 0, né? Tem que dar 0. Então, somando os x's, ó. 7x mais menos 3x vai dar 4x. 2y mais y, 3y. 7 mais 6, 13, né? 13, igual a 0. Tá aí a equação geral da minha reta. A minha reta é R'zinho. Agora, a gente quer encontrar essa distância, né? Essa distância Dzinha. Agora é só aplicar a fórmula de distância entre ponto e reta. Ó. Vamos lá. Fazendo esse espacinho mesmo. Ó. Distância entre A e R'zinho. Vai ser módulo da equação geral da reta, né? Só que no lugar de x e y, vou colocar as coordenadas do ponto A, que é 1, né? Para nossa alegria. Então, vai ser 4 vezes 1, mais 3 vezes 1, mais 13 vezes 1, e eu divido por raiz quadrada do quadrado do coeficiente que acompanha o x, mais o quadrado do coeficiente que acompanha o y. Quem acompanha o x? 4. Então, 4 ao quadrado, 16. Acompanha o y? 3. 3 ao quadrado, 9. Em cima eu vou ter o quê? 4 mais 3, 7. 7 mais 13, 20. Módulo de 20. E embaixo eu vou ter raiz de 16 mais 9, 25. Raiz de 25, 5. Módulo de 20 é 20 mesmo, né? Dividido por 5, isso vai dar 4. Então tá aí a resposta. A altura relativa ao vértice A no triângulo ABC que ele deu aí vai ser 4. Ok? Mas vocês podem ver que não foi tão simples assim, né? Tem aí a interpretação do enunciado, né, pessoal? Porque aí, ó,
A altura relativa ao triângulo, blá, 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 deu uns vértices. Não tem nada de geometria analítica aí, né? Não está falando de reta, não está falando de distância entre ponto e reta. Então, isso vocês teriam que interpretar, beleza? E isso daí eu digo que, se a questão não for muito objetiva, seria a parte mais difícil, né? É interpretar o que ele está querendo. Né? Porque, geralmente, os exercícios vão dar uma de geometria plana para cima de você, né? Aí você tem que pegar essa geometria plana e traduzir ela para usar ali na geometria analítica, tá? Foi o que eu fiz aí. Vocês entenderam? De boas? O que vocês acharam dessa questão? Ah, Câmbio. Vitória, acho que não gostou não, né? Mas você conseguiu entender? Vocês conseguiram entender? Porque é o que eu disse, né? É importante que vocês entendam o passo a passo que eu fiz. Depois, só assim vocês não vão aprender, tá? Vocês vão aprender depois botando a mão na massa. Mas é importante que vocês entendam, porque quando vocês estiverem botando a mão na massa, vocês vão recorrer à aula, né? Vão dar uma olhada lá no YouTube, ao material, para saber como é que faz, né? Beleza, então é ótimo. Se você conseguiu entender fazendo os passos, então tá ótimo, Vitória. Tá ótimo. Mas daí depois tem que treinar, né? Lógico. Tem que treinar. Vamos fazer mais alguma aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, fala, tá? Por favor. Ninguém falou comigo hoje, fiquei triste. Tudo bem. 17. Determinar as equações das bissetrizes dos ângulos formados por R e S. Esse daqui, ó, eu não vou terminar de fazer ela com vocês, tá? Porque tá acabando nosso tempo. Mas eu vou deixar o caminho pronto, tá? Porque o que vai faltar no fim é só conta, tá bom? Aí vocês vão ter que lembrar da aula que a gente teve. A gente falou de circunferência, foi de circunferência, na aula de segmento a gente foi de bissetriz, tá? Então vamos ter que lembrar dessas aulas. Olha só. Ele tem duas retas. Pá, pá. Uma é reta R, uma reta S. Ok? Eu quero a equação das bissetrizes dessas retas. Por que bissetrizes? Porque eu tenho duas, né? Tenho duas. Eu tenho uma que corta aqui esse ângulo aqui ao meio, né? São ângulos opostos pelo vértice, né? Então eles são iguais. Então essa corta esse ângulo aqui meio, né? Teta, teta. Teta, teta. E tem uma outra que ela corta os ângulos obtusos ali ao meio, né? Eu vou colocar de outra cor, inclusive. Ela corta aqui, ó. Aí eu vou ter esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, 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 alfa. Certo? Então, tenho essas duas bissetrizes. Eu vou chamar a primeira de B1, a segunda eu vou chamar de B2. Como que eu faço para, a partir da equação das retas que ele deu, encontrar a equação das minhas bissetrizes? Eu preciso de uma informação de geometria plana. A bissetriz, vocês devem lembrar que é aquela semirreta que corta um ângulo ao meio, certo? Mas uma outra coisa que talvez vocês não devam lembrar, mas está lá também nas nossas aulas, é que a bissetriz é o conjunto dos pontos, olha, é o conjunto dos pontos P que equidistam dos lados do meu ângulo. Então, esse ponto P, ele vai equidistar da reta R e da reta S. Então, esse pedacinho aqui, D, é igual a esse pedacinho aqui, D. Certo? Então, resumo, o que a gente vai fazer? A gente quer os pontos da bissetriz, né? Então, a gente quer uma equação que dê os pontos ali XY. Os pontos XY. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer distância entre o ponto P e a reta R tem que ser igual
igual à distância entre o ponto P e a reta S. Por quê? Porque eu quero encontrar a bissetriz. E a bissetriz, ela satisfaz isso daí. Certo? A bissetriz é o conjunto dos pontos P que equidistam dos lados do ângulo. Então, eu tenho que encontrar os pontos P que equidistam da minha reta R e da minha reta S. Certo? Então, a partir dessa equação aqui, eu vou encontrar a equação das minhas bissetrizes. Ok? Eu vou ter o seguinte, ó. Distância entre P e R vai ser... A equação da R está aqui, né? Ó, a equação da R está aqui, ó. Então, eu vou ter 3x mais 3y menos 1 dividido por raiz quadrada do primeiro coeficiente, do coeficiente que acompanha o x ao quadrado e o coeficiente que acompanha o y ao quadrado. Então, 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso tem que ser igual à distância de P até S agora. Então, vai ser 2x, seguindo a equação de S ali, ó, menos 2y mais 1, dividido por raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Ok? Acabou. É isso. A partir dessa equação aí, pessoal, vocês vão encontrar duas equações de reta, certo? Uma vai dar a nossa bissetriz B1 e a outra vai dar a bissetriz B2. Por que a gente vai encontrar duas equações de reta? Porque vocês podem ver que a gente tem uma equação aqui modular, né? Tem aqui módulos, ó. Então, quando você tem módulos, eu posso falar, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, módulo de x é igual a y. O que isso significa? Significa que o x é y ou o x é igual a menos y. Certo? Significa isso. Então, beleza. Então, ó, como eu tenho módulo igual a módulo, então eu vou ter a primeira possibilidade em que esse cara aqui é igual a esse cara aqui, sem módulo. E a segunda possibilidade é que esse primeiro cara é igual a menos o segundo membro, sem módulo. Não sei se ficou claro. Com o tempo que a gente tem aqui, eu vou montar ainda o resto das equações aqui, para vocês continuarem as contas depois. Peraí. Então, eu vou ter o seguinte. O cara ali, vou passar uma seta aqui, para vocês acompanharem. Passar uma seta aqui. Aí. Então, ó, as raízes ali embaixo vai dar 3x mais 3y menos 1. Aqui vai dar 2 raiz de 2, tá? Esse cara aqui de baixo, ó. Esse aqui dá 2 raiz de 2. Então, eu vou passar multiplicando para o lado direito, para o lado esquerdo. E esse cara aqui embaixo, ó, ele vai dar 3 raiz de 2. Então, eu vou multiplicar ele do outro lado. 3 raiz de 2. Vezes módulo de 2x menos 2y mais 1. Certo? Cancela aqui a raiz de 2. Eu vou acabar resolvendo esse exercício. Espera aí. Aguenta um minutinho aí, galera. Vamos lá. Aí eu vou ter aqui, ó. 2, 3x mais 3y menos 1. Isso é igual a 3, 2x menos 2y mais 1. Beleza? O que eu faço aqui, então? Eu posso fazer o seguinte, eu posso falar que 2 vezes 3x mais 3y menos 1 é igual a 3 vezes 2x menos 2y mais 1. Aqui eu vou encontrar a primeira equação. Isso aqui vai dar para a gente, sei lá, B1. E eu posso ter a outra equação. Aqui é 2 vezes 3x mais 3y menos 1. Nossa, cara. Deixa eu fazer esse maisinho aqui. Mais. Isso. Isso vai ser igual a menos 3, agora com sinal negativo, né? Ó, lembrando aqui, ó, módulo de x igual a y. Então, x é y, foi a primeira equação, né? E agora, x é menos y. Então, eu vou colocar menos 3 vezes 2x menos 2y mais 1. Isso vai dar pra gente a B2. Ok? Então, tá aí. Agora é só simplificar ali, né? As equações, né? Dá uma simplificada aqui que vai ficar bonitinho o negócio. Filé
Filé, né? Então, ó, a interpretação, né, da geometria plana, aí a gente aplica a analítica e melzinho na chupeta, né? Então é isso, meus queridinhos e queridinhas. Tá? A gente acaba aqui por hoje. Agradeço muito a participação de vocês. Desejo um bom fim de semana. E a gente se vê no sábado